Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o incrível O Leitor como Metáfora, do Roberto Mangel. Esse livro aqui que é uma maravilhosa conversa sobre livros e leitura com um professor de literatura muito mais experiente que você, assim. Essa é a sensação que eu tenho com esse livro. E eu até queria trazer mais aspectos desse livro para comentar, mas eu acho que a melhor resenha que eu poderia fazer é uma tentativa de fazer vocês ficarem com vontade de ler esse livro, porque foi uma surpresa muito grande. Eu fiquei apaixonada pela escrita do Alberto Mangel. Já tenho encaixotando minha biblioteca por aqui. Com certeza eu vou ler, porque é um livro, assim, que esse aqui, pelo menos, né, faz com que você se sinta, assim, num café conversando sobre literatura. Um livro muito leve e que te traz reflexões bem profundas ao mesmo tempo. Tem uma escrita bem tranquila, bem fluida, até, assim, informal mesmo. Parece que você realmente está numa conversa. Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de referências literárias. Tem muito Dante, muito Santo Agostinho. Enfim, é um livro perfeito para quem gosta de livros, de literatura, de leitura, de pensar sobre a leitura, de pensar como que os leitores são vistos, como que os leitores fazem a sua jornada literária, a importância disso. Então, assim, recomendadíssimo. E eu vou fazer, assim, uma breve pincelada. Eu pretendo realmente fazer um vídeo rápido aqui para dizer o que é a essência do livro, essas três metáforas que estão aqui na capa já, né? O viajante, a torre e a traça. E o que exatamente o Mangel vai traçar com essas três metáforas aqui. E o mais interessante para mim é que ele traz aspectos positivos e negativos de cada uma dessas metáforas. Bom, basicamente, o leitor como viajante é a acepção mais buscada, acredito eu, pela pessoa que tem esse objetivo de ler para aprender o mundo, especialmente. Porque ele faz muito essa comparação entre viver e ler, como se o mundo fosse um livro aberto para você explorar, uma viagem para você fazer, né? Porque a vida é muito dinâmica, você está sempre conhecendo coisas novas e aprendendo coisas novas, e na leitura você também faz a mesma coisa. Você tem um ponto de partida, um ponto de chegada, você vai transcorrendo as páginas, aprendendo alguma coisa e buscando aplicar isso depois na sua vida. Nessa primeira parte do livro, quando ele fala sobre o leitor como metáfora, ele vai usar muito como referência o Dante, né, com a Divina Comédia, porque a Divina Comédia é toda uma viagem. Também vou falar sobre a epopeia de Gilgamesh. Foi praticamente o primeiro livro que nós temos registro, assim, é considerado o primeiro grande livro da literatura. E ele vai explicar como, nesses tempos, ler era muito como uma viagem para eles, porque viver era uma viagem, era um mundo desconhecido, você necessariamente ia de um lugar para o outro, você não tinha uma segurança de onde você estava pisando, né? Porque uma viagem era assim para as pessoas dessas épocas. Para nós já é uma coisa completamente diferente, tanto pelo fato de que a nossa vida hoje é muito imediatista. Então, a gente está sempre vivendo o presente e parece que a gente nunca tem uma ligação com o passado, uma ligação com o que aconteceu antes. E essa perda dessa ligação é algo que afeta a própria leitura. E ele dá o exemplo da leitura digital, da leitura virtual. Porque você não tem aquela sensação que se tem quando você abre um livro, começa, estou aqui no meu ponto de partida, e lá no final do livro tem um ponto de chegada, e durante todas essas páginas que eu vou passando, eu estou fazendo uma viagem, ainda que seja uma viagem num microcosmo aqui, em comparação à viagem que é a vida, que é no macro. Mas essa perda ele considera um problema, assim, né? É uma coisa que a gente tem que pensar e levar em consideração quando a gente faz uma leitura digital, e especialmente nós temos que buscar essa leitura lenta e essa busca lenta por aprendizados e fazer essa viagem, como toda leitura que é uma viagem. Ele também traz bastante Santo Agostinho e a importância do livro, da palavra, né, para esse aspecto religioso também, porque afinal o livro é a forma de levar a palavra de Deus para outras pessoas. E tem bastante disso, especialmente do cristianismo, né? Porque nós somos um povo que é muito influenciado pelo cristianismo, e ele vai mostrar isso aqui, especialmente com essa coisa da Bíblia mesmo, com essa reunião de livros. É daí que surge a palavra livro. Então, né? Quando se vai falar em literatura, a gente não pode simplesmente ignorar a Bíblia, por mais ateu que você seja. E aí tem muito essa acepção de Santo Agostinho. Mas ele também traz bastante sobre Platão,
e eu até falei sobre isso no mínimo sobre Platão, que eu fiz a resenha aqui, que o Platão fala muito sobre isso, né? Sobre o livro em si ser algo que não vai te ensinar algo enquanto você não interioriza, enquanto você não reflete sobre aquilo e traz aquela palavra escrita para uma coisa material, né? Então isso também fica bastante explorado aqui pelo Alberto Mangel em algumas pinceladas, e ele cita inclusive Platão algumas vezes. Então eu achei muito legal como ele consegue trazer toda essa referência. Observem que eu já citei várias coisas só na primeira metáfora, isso sem trazer nenhuma dificuldade na leitura e fazendo com que você reflita sobre essas coisas. O que eu acho muito legal também é como cada metáfora ele trabalha os aspectos positivos e os aspectos negativos, né? E na Torre fica bem claro isso, porque o leitor na Torre de Marfim é aquele leitor que ele se isola do mundo, fica naquela torre e meio que vai se alienar na torre. Então, às vezes, acontece muito da gente escolher um livro ou ler vários livros para fugir um pouco da realidade. Isso pode tanto ser negativo, quando a pessoa vive no mundo dos livros, esquece o mundo real, como também pode ser positivo no sentido de buscar uma vida intelectual, né? Muitos livros que tratam sobre isso, inclusive o próprio A Vida Intelectual, que também já tem resenha aqui, vai falar sobre essa acepção de que você precisa da solidão para estudar, para aprender, interiorizar isso, que eu mesmo acabei de falar sobre o Platão, né? Você precisa ter essa interiorização do assunto, né? Então ele se tornar um conhecimento tangível, né? Mas também tem esse aspecto negativo, e ele até vai citar A Rebelião das Massas, do Ortega y Gasset, que é outro livro que eu também já fiz resenha aqui, que tem essa questão do intelectual, né? Que como todo lugar tá cheio de gente e parece que virou uma popularização muito grande e muito superficial das coisas, a pessoa que vai buscar o conhecimento às vezes se sente até claustrofóbica nesses locais, assim, ela se sente afastada da realidade quando está nesses locais também. E a última metáfora que ele usa aqui, que é o leitor como traça, igualmente tem aspectos positivos e aspectos negativos. Ele vai falar muito sobre uma experiência que provavelmente todo leitor já teve, que é de ter alguém olhando para você enquanto você lê e diz: por que você lê tanto? Larga o livro, vai fazer alguma coisa, vai fazer uma atividade, sei lá. Acho que todo mundo já passou por isso e é uma coisa estranha, né? Porque, enfim, seria um ato tão louvável e às vezes é ridicularizado por algumas pessoas, especialmente quando a gente é criança, tem essa coisa. Mas tem esse aspecto negativo, que geralmente é falso, né? Que a pessoa que fala isso geralmente tem uma percepção falsa da leitura, do ato de ler. E também tem o leitor como traça, no seu aspecto negativo de verdade, que é aquele leitor que compra 1 milhão de livros, tem um monte de coisa e não lê, tem aquilo só pra, sei lá, ficar bonito. Ou aquele leitor que lê muita coisa, mas não absorve nada de importante, não tem conhecimento nenhum para trazer. E eu acho que isso fica ainda mais nítido, assim, nesse meio de conteúdos literários que a gente tem esse contato, né? Porque, enfim, a gente sabe que tem esse algoritmo que te obriga a trazer muitas coisas, mas tem gente que vai acabar lendo um monte de coisa que não agrega em nada, simplesmente porque é rápido, porque é fácil, e vai criar todo esse conteúdo, mas conteúdo de verdade não tem. É simplesmente uma repetição e algo que não te ensina nada. Isso também é muito prejudicial, né? E ele vai terminar o livro com essa questão do leitor traça, especialmente como leitor que vive nesse mundo imaginário e acaba se perdendo entre realidade e leitura por ter lido demais. Ele vai trazer 2 exemplos emblemáticos da literatura, que o primeiro é Don Quixote, e eu gostei muito como Mangel, assim, ele defende muito Don Quixote, não foi uma acepção que eu costumo ler, assim, sobre Don Quixote, porque ele diz que, sim, ele vive num mundo imaginário, ele transpôs toda aquela coisa do cavaleiro andante que tem na obra para a realidade, mas ele segue um código de ética e ele busca fazer o bem, e muitas vezes ele mostra ter ciência de que aquilo que ele está fazendo é o mundo real. E ao mesmo tempo as pessoas criticam ele, também querem viver um mundo de fantasia, seja pelos seus caprichos, pelas suas aparências. Então, essa reflexão que ele traz assim com o Don Quixote, eu nunca tinha percebido, eu achei muito interessante. Até fiquei com vontade de voltar para essa obra um dia, que eu li no Kindle, né? Preciso ler no físico em algum momento, mas ainda chegaremos lá um dia.
E o outro exemplo emblemático que ele traz é o da Emma Bovary, do livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E a Emma, ela leu muitos romances e ela acabou querendo trazer toda aquela paixão, aquela coisa envolvente do romance para a vida real. Só que a vida real não é aquilo. Tanto é que Madame Bovary é um marco do realismo, né, da literatura realista. Que não se tem mais aquele amor romântico super meloso, aquela paixão à primeira vista, etc. Porque isso não existe na realidade, né? O amor é uma construção, é uma coisa de dia a dia, e a Emma não consegue ver isso, não consegue aceitar isso, e acaba sucumbindo nesse tipo de situação. Então ele traz essa reflexão que eu achei muito legal, assim, para fechar com chave de ouro todas essas metáforas que ele traz. Também vai citar a Ana Karenina, que é mais ou menos no mesmo sentido da Emma Bovary. Enfim, é um livro, como eu falei para vocês, é uma conversa sobre leitura, sobre livros, com trechos incríveis, uma escrita envolvente, muito informal e simples, mas ao mesmo tempo muito reflexivo. Então eu acho que vale muito a pena a leitura desse livro por alguém que goste desse assunto, por alguém que queira também. Sabe aquela leitura, assim, para um momento que você tá lendo várias coisas super densas, ficção e tal, e você queria alguma coisa para dar uma respirada e se sentir mesmo conversando com alguém sobre esses assuntos? Tá aqui esse livro que é perfeito para esse tipo de situação. Ele funcionou muito bem para mim, eu gostei demais e recomendo muito. Espero que vocês também tenham vontade de ler esse livro. Não trouxe muitos detalhes, tem muitas reflexões aqui, mas eu realmente acho que vale a pena que esse livro seja lido para que a gente possa ter esses debates, né? Entrar nessas questões. Será que um livro digital é uma viagem da mesma forma que o livro físico? Será que a gente pode se afastar do mundo real e ficar alienado na literatura quando a gente sabe que o mundo real é tão horrível, tantas coisas acontecem? Mas, ao mesmo tempo, será que a literatura não pode nos ajudar a ver o mundo e a aprender coisas novas e aplicá-las na prática também? Será que vale a pena viver nesse mundo fantasioso da literatura e esquecer do mundo real? Eu acho que todas as reflexões aqui trazidas por esse livro são muito atuais. Esse livro é de 2013 e ao mesmo tempo fazem a gente pensar e podem trazer uma série de debates. Então eu espero muito que vocês tenham vontade de ler, que vocês tenham ficado com mais vontade de ler esse livro maravilhoso. Já quero ir atrás de tudo que o Alberto Manguel escreveu e é bastante coisa, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe uma curtida, deixe seus comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.